No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhes: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas Madres, queridos irmãos priores, queridas irmãs noviças, Marias, Irmã Maria da Cruz, é isso? Irmã Maria Rosa Mística, pronto. Irmã Maria Augusta, Irmã Maria da Cruz é do lanche. Desculpa. Queridos irmãos e irmãs na vida consagrada e religiosa, querido povo de Deus, pronto. Não vou ler o nome todo não, porque é quase um credo, mas Irmã Maria Augusta da Cruz, Irmã Rosa Mística do Carmo. Terão muitos santos para acolhê-las no céu. Celebramos hoje para a Igreja a memória festiva de Maria Madalena. E para este instituto, para esta casa religiosa, uma solene festa, uma memória solene, porque é uma das suas baluartes, um dos seus suportes, um dos seus referenciais de fé, de caminhada na vida consagrada e religiosa. Maria Madalena é para esta casa um referencial de Deus. Uma mulher que viveu expressamente a fé e o amor, encarnado na sua própria vida. Maria Miriam, cuja junção do egípcio e do hebraico significa a amada de Deus, a querida por Deus. Mas também no contexto do Antigo Testamento significa amarga, amargura, as águas amargas de Mara, mas também exaltada. Por isso nós vemos na pessoa de Maria Madalena a imagem também da igreja, a imagem do discípulo do Senhor, da esposa do amado.
Maria Madalena é, portanto, um referencial de igreja, é símbolo da igreja. Uma igreja que é santa, mas que também é pecadora. Uma igreja que caminha neste mundo entre as perseguições e as consolações de Deus. Maria traz em si esta simbologia da amargura, da ausência do seu Senhor. Não do desespero, mas da saudade. Representa também esta exaltada, a igreja que caminha neste mundo, entre os algozes e perseguições, ela é consolada pelo seu Senhor, pelo seu amado. Madalena, ou Magdala, significa exatamente torre de vigia, torre forte, porque era uma cidade que ficava às margens do mar de Tiberíades. Magdala é, portanto, a cidade onde continha uma torre forte, onde habitava vigias, sentinelas, vigilantes. Maria Madalena é, portanto, esta, que traz em seu nome o significado da sua missão. Ela é a amada, porque muito amou. Ela caminha entre as amarguras desta vida, entre as perdas desta vida, mas também entre as consolações do amor de Jesus. Ela é aquela guardiã da torre forte do Senhor, que guarda o depósito da fé. Ela guarda este depósito da fé, cuja fé, o centro e o coração da vida cristã é a ressurreição. Por isso mesmo ela é a primeira a ver o Senhor. No Antigo Testamento, o povo judeu tinha uma experiência de Deus a partir da audição. Ouve, ó Israel, escuta, Israel. No Novo Testamento, a comunidade cristã tem uma experiência com o Senhor a partir da visão. Eu vi o Senhor. Maria é, portanto, a igreja que corre atrás do seu Senhor, porque não quer perdê-lo de vista. É aquela que se reúne todo domingo de manhã para celebrar e para se alimentar do seu Senhor. A semelhança de Maria Madalena, que no primeiro dia da semana vai ao encontro daquele de quem ela tem saudade, daquele de quem ela nunca se esqueceu e não se esquecerá jamais. Ela vai ao encontro daquele de quem ela sente falta. Maria, ela não vai em busca do seu Senhor com desespero, com aperreios, com incredulidade, mas no seu luto ela vai em busca de uma centelha de vida, porque ela tem esperança que o seu Senhor de alguma forma se manifestará em sinais a ela. E ela indo ao encontro do seu Senhor no túmulo, ela percebe que ali o túmulo está vazio, porque o amor é mais forte do que a morte. Enquanto no livro dos Cânticos nós encontramos esta mesma expressão, a morte é forte como a morte, em Maria Madalena nós vamos encontrar o amor, que é mais forte que a morte. Rola até mesmo as pedras mais difíceis. O amor transporta montanhas. O amor retira a montanha, a dificuldade, o problema, o impossível do seu devido lugar. Foi isso que aconteceu com Maria. E o evangelho que nós escutamos hoje é uma releitura do livro do Cântico dos Cânticos que nós escutamos na primeira leitura. Segundo a maioria dos estudiosos, o livro do Cântico dos Cânticos foi composto por mulheres, mas foi dado o título de Salomão, o rei da sabedoria, o símbolo da sabedoria em Israel. E todo o livro é um desenrolar do romance do amor entre Salomão e Sulamita.
Porque nesse contexto em que foi escrito o livro do Cântico dos Cânticos, Esdras, na reforma litúrgica, ele determina que todas as estrangeiras, todas as mulheres estrangeiras, ou seja, que não fazem parte do povo de Israel, sejam expulsas do território pelos seus esposos. Porque o objetivo na volta da Babilônia era exatamente purificar a raça de Israel. Nós estamos aqui na primeira leitura no século VI para o século V, no final do exílio na Babilônia, em que com a reforma litúrgica de Esdras e Neemias, ele vai determinar a expulsão das mulheres estrangeiras. E o livro é um livro-resposta a esse acontecimento. É uma resposta a esta expulsão. As mulheres vão rezar e dizer: o amor é mais forte do que o nacionalismo, do que a etnia. O amor é mais forte do que qualquer outra coisa. E não deve impedir o homem de amar a sua esposa, mesmo que ela seja estrangeira. E apresentam como referencial e como ícone desse amor Salomão, que amou as suas 1000 esposas, que amou as suas 700 esposas e 300 concubinas. Salomão, que é, portanto, um símbolo daquele que amou até mesmo as estrangeiras, que amou até aquelas que não faziam parte do território ou do povo de Israel. Então o livro vem salientar muito bem a dimensão do amor, que perpassa e que supera todo e qualquer nacionalismo. E este livro, como resposta, vem dizer exatamente que somente o amor supera tudo. Somente o amor supera toda e qualquer barreira, supera até a morte. Tendo feito esta releitura no Evangelho de São João, nós vamos encontrar o mesmo cenário. Maria correndo entre os campos, cidades e vales, desesperada buscando o seu amado. Mas num desespero saudável, porque ela estava apenas com saudade daquele com quem ela tinha um relacionamento sobrenatural, um relacionamento santo. E Maria, ainda chorando, olha para dentro do túmulo e vê uma centelha de vida, o sepulcro vazio, mas também 2 anjos que lhe perguntam: por que choras? Na vida de cada um de nós, muitas vezes, podemos nos perguntar: por que nós choramos? Nós choramos muitas vezes porque ficamos sempre para o lado de fora. Ficamos sempre do lado de fora. A nossa vida parece que ela fica rodeando os nossos lamentos, preocupações e dificuldades. No momento em que Maria olha para dentro, ela percebe que ali pode ter um finco de esperança, algo que pode modificar a sua vida. Quando nós olhamos para dentro de nós, tiramos um pouco a nossa visão daquilo que está fora e ao nosso redor, nós vamos perceber que aqui dentro também tem centelhas de vida, tem pigmentos de esperança. Dentro de nós há luzes, mas também trevas. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos perceber que fora não tem ou não contém simplesmente o mal, a tragédia, a desolação, a dificuldade. Mas quando nós olhamos para nós, nós perceberemos que fora também tem o seu grande valor. E nós não viveremos na lamúria, na lastimação, vivendo em volta dos problemas. Maria Madalena, com a sua expressão de ir encontrar o Senhor, nos mostra exatamente que é preciso olhar para dentro, para ver o que há aqui dentro de nós. E para perceber que o que há dentro de nós, há também fora.
E que na medida em que nós olhamos para a nossa história, isto é, olhamos para trás, como fez Maria ao ver Jesus, quando nós olhamos para trás de nós, olhamos para a nossa história, nós perceberemos que Jesus está presente até naqueles momentos de dificuldades, até naqueles momentos de desolação, até naqueles momentos de muita penúria. E aí nós vamos perceber que o mundo não é só feito de trevas, de problemas. Nós vamos conseguir olhar para o mundo com um olhar diferente. Nós vamos olhar para o mundo com um olhar contemplativo. E vamos conseguir perceber a presença de Jesus nos acontecimentos da história, na nossa vida pregressa, na nossa vida de pecado, o Senhor também estava ali. O Senhor também se fez presente ali. Quando olhamos para a nossa carreira, para a nossa história, para a nossa vida, nós perceberemos que o Senhor estava presente também, naqueles momentos em que eu pensava que Ele não estivesse. E assim nós vamos poder contemplar o Senhor, porque Ele tem nos seus lábios o nosso nome. O nosso nome é familiar. O nosso nome é íntimo. O nosso nome não é esquecido pelo Senhor. De tal forma que quando Ele chama Maria, ela reconhece a voz do seu pastor. As ovelhas reconhecerão a voz do pastor. Quem é minha ovelha reconhecerá a minha voz. E assim Maria percebe que ao longo da sua história, ela foi amada pelo Senhor, porque ela redescobriu o seu nome, a amada do Senhor, a querida pelo Senhor. E ela pode então ser consolada por este mesmo Senhor. Consolada porque ela, símbolo da igreja, caminha neste mundo, entre as perseguições, as desolações, mas também nas consolações de Deus. E nós vamos olhando para este cenário bíblico e vamos percebendo também o cenário do Gênesis. A mulher que é chamada no Evangelho de mulher, ela vai ser reintroduzida no jardim, agora como uma nova criatura, com uma nova perspectiva. Maria, que é símbolo da mulher, que é símbolo da igreja, que é símbolo da nova Eva, ela é reintroduzida pelo seu Senhor, que não é um jardineiro, mas é o homem por excelência, o novo Adão, que reintroduz Maria, isto é, a igreja, a humanidade, no jardim. E chama esta igreja, cada um de nós, pelo nome. Inscreve o nosso nome no seu livro da vida. E Maria fica tão extasiada, tão emocionada, que quer deter o Senhor, que quer abraçá-lo. Imediatamente Jesus recorda a Maria que o amor não é possessivo, que o amor não é dominador, mas é gratuito, é generoso, é sobrenatural. E que este mesmo amor precisa ser comunicado aos irmãos que ainda não compreenderam que o amor é livre, que o amor é dom, que o amor é doação, que o amor é liberdade. Naquele momento em que Maria procura deter o Senhor, agarrá-lo para si, ela percebe que a missão dela é muito maior do que ficar ali com o Senhor. Ela que experimentou o Senhor, viu o Senhor, tomou o Senhor no seu coração, agora ela tem a certeza, ele pode partir. Porque quem ama, deixa o outro partir. Mas não partir eternamente, mas um partir até logo. Porque ela sabe que viverá na instância daquele mesmo amor eternamente. E aí Maria recebe uma missão de Jesus. Vai comunicar aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aqui nós vemos uma profissão muito nítida depois na boca de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Quando Jesus diz, eu subo para o meu Pai, Ele está dizendo, eu subo para onde
Eu subo para aquele que é igual a mim. Eu vou para aquele que é identificado igual a mim. Eu subo para aquele que é da mesma natureza que eu. Eu sou filho do Pai. Eu sou da mesma natureza do Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz a Maria Madalena, vai e comunica aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai. Ele demonstra assim a sua divindade. Ele fala da sua divindade. Ele fala da sua eternidade. Mas quando ele também fala, meu Deus, ele se coloca na categoria de plenamente humano. Eu vim para fazer a vontade do meu Deus. Vai, portanto, comunicar aos meus irmãos que eu sou verdadeiramente Deus e que eu sou verdadeiramente homem. Verdadeiramente Deus, enquanto eu sou igual ao Pai. Verdadeiramente homem, porque eu sou o enviado do Deus de Israel, o Messias encarnado, para falar do seu amor. Só que Jesus não fica somente nessa expressão. Ele vai dizer exatamente aquilo que também nós somos, conforme fala São Paulo na segunda leitura. Nós somos filhos de Deus, nós somos a partir do batismo também divinizados. Nós fomos por Deus também divinizados. Não somos deuses, mas fomos divinizados pelo batismo. A ponto de Jesus dizer para Maria Madalena, vai e comunica aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Agora o meu Pai é de vocês também. Vocês pelo batismo são aconchegados, são emanados, são aproximados, são enxertados. Agora vocês também possuirão o mesmo Espírito que eu possuo. O Espírito que transformará os vossos corações em corações divinos. O mesmo Espírito que divinizará e que eternizará os vossos corações e as vossas almas. Vocês se tornarão também imortais. A imortalidade habitará em vossos corações, porque o meu Pai também é vosso Pai. Pelo batismo vocês se tornam novas criaturas. Vai comunicar esta fé. Vai fazer jus àquilo que diz e significa Magdala, a torre de vigia, a guardiã da fé. Vai comunicar aos meus irmãos a fé. Vai comunicar este depósito, esta sublime profissão de fé, a ressurreição. Mas vai também comunicar aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus. Quando é que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus? Quando nós amamos. Porque dessa forma e somente, tão somente dessa forma, nós somos verdadeiramente humanos. Nós somos divinizados por Deus, porque somos filhos do seu Pai, pelo batismo, e nós nos tornamos verdadeiramente humanos, filhos do alto, quando sabemos amar. Exatamente essas duas expressões expressam e significam o nome de Maria Madalena. De tal forma que no versículo seguinte, o evangelista vai dizer o nome dela completo. Então Maria Madalena foi comunicar aos irmãos, eu vi o Senhor. Porque Maria é aquela que amou, Magdala é aquela que guardou, a guardiã da fé. Vai comunicar aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Vai comunicar a fé. Vai comunicar para os meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus. Isto é, vai comunicar o amor. Porque tu me amaste muito, tu soubeste me amar. E Maria, como símbolo desse amor, está em todos os instantes, está em todo momento na vida de Jesus. De tal forma que os evangelistas dizem que ela liderava um grupo de mulheres. E esse grupo de mulheres seguia Jesus da Galileia a Jerusalém. Do início do ministério ao final do ministério, na crucifixão. E aos pés da cruz nós vamos contemplar Maria, mulher de Cleofas, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus e o discípulo amado.
Aquele que ama verdadeiramente o Senhor está aos pés da cruz com Ele. Está em todo momento com Ele. Aquele que ama verdadeiramente o Senhor não o abandona por nada. E aos pés da cruz tem as Marias e tem também o discípulo amado. O amor acompanha também a dor. O amor está em todos os momentos, até mesmo nas dificuldades e nos problemas. Aqui nós vemos Maria Madalena como este ícone, como este símbolo de mulher forte, que não teve medo dos espíritos celestes dentro do túmulo, que não teve medo de ir ao encontro do seu amado na madrugada, porque o amor expulsa todo o temor, porque o amor expulsa todo o medo. O medo é o grande opositor e inimigo da fé. Maria foi, portanto, um símbolo da fé, que na obscuridade da sua consciência e do seu intelecto, não abandonou o Senhor. Não soube explicar aquele acontecimento, mas simplesmente foi, caminhou. Simplesmente foi para ver se encontrava uma centelha de vida. E encontrou, porque o seu bom pastor estava lá, que ao som da sua voz, ela compreende a sua missão. Eu sou Maria, não simplesmente para reter o Senhor. Eu preciso amá-lo com todo o meu coração e esta é a minha primeira vocação, estar com o Senhor. Mas também eu sou enviada para cumprir uma missão, para comunicar aos meus irmãos o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu toquei. Ela, chamada pela primeira vez por Hipólito de Roma e depois Tomás de Aquino como apóstola dos apóstolos, ela soube de fato cumprir a sua missão de enviada do Senhor. Que a exemplo de Santa Maria Madalena, que tanto buscou o Senhor e como buscou, o encontrou, nós também vivamos a nossa vida neste mundo buscando o Senhor, para que nós consigamos vê-lo na plenitude, na eternidade. Esta é a esperança da igreja, que é representada por Maria Madalena neste Evangelho. A igreja que vela dia e noite, que está às portas do Senhor para mendigar o seu amor. Um amor que é dado gratuitamente. Um amor que é expressão de uma fé nítida, de uma fé corajosa, de uma fé que impulsiona sem medo e com muita coragem a ir caminhando pelas estradas desta vida e tirando do meio todas as barreiras, todas as pedras, todos os entraves, inclusive superando a própria morte. Que ela nos ajude a olhar para o Senhor, a contemplar o Senhor com a nossa vida, porque quando nós contemplamos o Senhor com a nossa vida, nós temos necessidade de comunicá-lo, nós temos a necessidade de anunciá-lo, para que todo mundo também experimente aquilo que nós experimentamos, com a nossa visão, com a nossa audição, com o nosso tato, mas sobretudo com o coração, porque foi assim que Maria Madalena amou o Senhor, com todo o coração. Ela viu o seu Senhor partir, mas percebeu que ele estava mais próximo dela do que nunca, porque ele estava dentro do seu coração. E o amor sabe deixar o outro partir, mas tem a certeza de que o reencontrará na eternidade. Esta é a nossa esperança como igreja. Esta é a profissão de fé da igreja, que dia e noite, em cada liturgia e em cada Eucaristia, celebra o Senhor morto, crucificado, morto, sepultado, mas que celebra o Senhor, sobretudo, ressuscitado. Ressurreição esta que é também o nosso destino. Ressurreição esta que Maria acolheu no seu coração, vivificou a sua alma e pôde celebrar, depois do luto, a vitória do Senhor sobre a morte. Diz uma música que só se tem saudade do que foi bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque amei. Expressa exatamente o sentimento de Maria. Eu não chorei de saudade porque tive medo, porque me desesperei, ou porque caí no vazio.
Eu chorei de saudade porque verdadeiramente amei o Senhor. Que as nossas lágrimas não sejam de luto, de desespero, mas de alegria por ver o Senhor e por ter uma relação sobrenatural com Ele. Que Deus nos abençoe por intercessão de Santa Maria Madalena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.